Com um grandioso fundamento para nossas vidas, que ela se encontra no livro de Eclesiastes, capítulo 2, do verso 1 e 2. Quem quiser acompanhar, Eclesiastes, capítulo 2, versículo 1 e 2, que vem falando assim: pensei comigo mesmo, vou experimentar a alegria, descubra as coisas boas da vida, mas isso também se revelou inútil. Concluí que o rir é loucura e a alegria de nada vale. Amém? Aleluia, Deus. O livro de Eclesiastes foi escrito pelo nosso profeta Salomão, um dos homens que pisou nessa terra com mais riqueza, que até hoje ainda não existiu nenhum outro com o tamanho da riqueza que Salomão tinha, e nem a sabedoria que ele tinha. Salomão, ele poderia fazer de tudo que ele quisesse, tudo que ele desejasse, tudo que ele imaginasse, ele tinha nas mãos deles. Tudo que ele desejasse, ele conseguia. Mas creio eu que um dia, após realizar todos os seus desejos, todas as suas bondades durante o dia, chegou um momento que ele estava sozinho e ele parou para pensar que tudo aquilo dali não era nada. Creio eu que ele deveria ter sentido um vazio, uma falta de alguma coisa no seu coração, que não importasse o tamanho da sua riqueza, nem o tamanho da sua sabedoria, mas este vazio, ele continuava. E este vazio, creio eu que só existe um para preencher: só o Espírito Santo de Deus. A gente pode experimentar de tudo na vida, mas chega uma hora que a gente para pensar, a gente acaba se sentindo solitário, acaba sentindo um grandioso vazio dentro dos nossos corações, pelo fato de tudo isso aqui não valer a pena. O pecado, todo mundo sabe, o pecado ele é bom, o pecado ele é prazeroso, mas o pecado ele traz grandiosas consequências. Quem falar que o pecado não é bom está mentindo, porque o pecado é bom. Se a gente olhar aí, a gente vê aquela alegria. Se a gente passar na frente de um bar, a gente vai ver todo mundo rindo, brincando, aquela alegria naquele momento que ele está usufruindo daquela bebida, naquele momento. Mas eu creio eu, se tu encontrar aquela pessoa no dia seguinte, que ele vai estar morto de ressaqueado, ele vai estar com um grande arrependimento de ter passado a noite toda bebendo. Aquela alegria daquele momento, daquele dia, daquela noite anterior, no dia seguinte ela acabou passando. Ele está em casa ruim, muitas das vezes está provocando, com enjoo, sem apetite, passou. Creio eu que, de fato, entre aspas, ele gerou um arrependimento, porque existe uma grande diferença. Existem duas coisas que são muito parecidas: arrependimento e remorso. Arrependimento é uma coisa, remorso é outra. O remorso você sente ali, você acaba fazendo uma coisa ali que você sabe que é errado, mas você fez. Você naquele momento, por um instante, você se sente com remorso, mas passa um dia, 2 ou 3, você volta a fazer novamente. Então você não se arrependeu, você só sentiu o remorso. A sua consciência, ela apenas lhe acusou pelo aquilo que você fez que estava errado. O arrependimento, ele é totalmente diferente. O arrependimento, ele vem, você se arrepende e não faz mais. Esse é o arrependimento. Se você volta a fazer, não é arrependimento, é remorso. Vou dar um exemplo. Você está num veículo, numa BR federal, com limite de velocidade de 80 km, e pelo aquele momento, pela adrenalina que está correndo no seu corpo, você acelera o seu carro,
a 100, 120 por hora, mas quando você olha no retrovisor, você vai ver uma viatura da Polícia Federal bem na sua cola. Me diz aí. Acabou a alegria. Acabou a alegria. Mas existe uma coisa muito boa de se explicar. Ele vai se arrepender não pelo fato de ele ter ultrapassado o limite de velocidade. Geralmente ele vai se arrepender pelo não ter visto a viatura. Ele não vai se arrepender pela lei que ele quebrou, pelo excesso de velocidade. Ele só vai se arrepender por causa da consequência. Porque com certeza ele já imaginou na cabeça dele o tamanho do valor da multa que vai levar por causa do excesso de velocidade, mas ele não se arrependeu. Aí eu pergunto para vocês, uma outra vez, ele vai fazer de novo? Com certeza ele vai. Porque ele parou para pensar apenas na consequência. Ele não parou para pensar no erro que ele cometeu. Muitas das vezes é isso que acontece na nossa vida. Às vezes a gente erra, a gente sente remorso por causa da consequência do erro que a gente tem a plena convicção que vai acontecer. Mas, se você tiver uma próxima oportunidade, você vai fazer a mesma coisa. No livro de Mateus, no capítulo 5, no verso 3, Jesus fala que bem-aventurado os pobres em espírito. Por quê? Porque os pobres em espírito, eles se veem como realmente são. Ou seja, em seguida eles tomam uma atitude. Quando a gente tem o nosso espírito pobre, nosso espírito que encara a realidade, a gente mesmo se previne, a gente mesmo se acusa daquilo que a gente está fazendo, daquele nosso erro, e a gente não faz. A gente reconhece quando a gente erra, quando a gente é pobre de espírito. Porque a tristeza, segundo Deus, segundo a palavra de Deus, a tristeza, ela opera o arrependimento. A tristeza, ela opera o arrependimento. E, consequentemente, o teu arrependimento, ele opera para a salvação. Mas ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte, e assim sucessivamente. Lá no livro de 2 Coríntios, capítulo 7, do versículo 10 em diante, ele vai falar sobre isso daí. Mas a verdadeira tristeza, ela leva à alegria. Porque o seu verdadeiro estado decide fazer algo sobre isso e se arrepende. Ou seja, se você faz uma coisa que aquilo ali vai te gerar uma tristeza, ela vai te gerar um arrependimento. E a partir do momento que você se arrepende, você não faz mais aquilo, aquela tristeza vai virar alegria. A alegria, ela começa a tomar de conta da tua vida, porque você não vai dar motivo para si mesmo para ficar triste. Você não vai mais errar uma próxima vez, sabendo que no dia seguinte você vai ficar triste, vai ficar ali isolado, com vergonha. Isso não vai acontecer. Então a tristeza, ela gera alegria. Eu creio, Deus. Aleluia, Jesus. Se provavelmente a gente não se arrepende daquilo que a gente cometeu, aquele erro, a gente apenas sente aquele remorso, a gente nunca vai conseguir parar de errar. Aleluia, Deus. A gente nunca vai conseguir andar num caminho reto. Nós temos que colocar essas consequências, essa tristeza dentro do nosso coração para que ela gere um arrependimento. Amém, Jesus, eu creio. A gente tem que se aprofundar mais na palavra de Deus, porque a palavra de Deus é aquilo que vai te direcionar um caminho reto. Porque quando você tem um conhecimento da palavra de Deus, que você faz alguma coisa que não está de acordo com aquilo dali, a tua própria mente, ela te acusa já no imediato. Aleluia, Deus, é verdade. Te acusa. Se tu vai
pensar, fazer aquilo dali, automaticamente a tua mente já vai. Não, está errado. Mas para tu seguir aquilo que a tua mente fala, aquilo que a tua mente diz, que te limita a não errar, você tem que estar forte de espírito, porque a nossa mente, ela já não faz mais parte de uma matéria. A nossa mente, ela faz parte de uma guerra espiritual, onde tem seta do inimigo e os anjos de Deus falando ao mesmo tempo. O inimigo mandando tu fazer aquilo e o teu conhecimento sobre a palavra de Deus dizendo que não. Mas aí nós que vamos decidir qual dos dois que a gente vai alimentar. Se a gente vai alimentar o erro ou se a gente vai alimentar o certo. A gente mesmo que vai decidir aquilo ali. E para a gente conseguir negar o errado, só quando a gente está fortemente em espírito. Porque Aleluia. sem estar com o espírito fortificado, a gente não consegue vencer o mal. A palavra de Deus fala que o diabo ele fugirá de nós se a gente conseguir resisti-lo. Mas se a gente continuar alimentando aquilo que ele pede, a gente nunca vai conseguir isso. Lá no livro de Romanos, capítulo 8, capítulo 4, do verso 8, ele diz assim que: como é feliz aquele que o Senhor não atribui culpa. Assim, nossa tristeza conduz à alegria. Ou seja, a partir do momento que você se arrepende e não erra mais, o Senhor ele perdoa todos os teus pecados, Ele não te atribui culpa nenhuma, e aquela tua tristeza, ela te gera uma alegria, e a tua alegria, ela te gera salvação. Amém? Creio, Jesus. Agradeço a minha oportunidade. Glória a Deus, aleluia.